Ah, rapaz, nosso André Coutinho que está em algum lugar desse planeta de meu Deus, eu nunca sei onde o Coutinho tá. Hoje vai trazer para a gente uma notícia que a gente começou a falar aqui da redução de turistas nos Estados Unidos, muitos que deixaram de vir para cá por causa da política do presidente americano Donald Trump. Estou falando especificamente de canadenses, mexicanos. A gente observou uma queda sensível no número desses turistas, alguns que vinham passar, sei lá, férias de verão, né, na fronteira ali do Canadá, aproveitar algumas praias aqui dos Estados Unidos, no Maine, por exemplo. Tem umas cabanas, lugares maravilhosos por lá, e deixaram de ir. Só que agora o Coutinho traz uma novidade envolvendo essa relação de turistas com os Estados Unidos, especificamente sobre os brasileiros, né, Couto? Bom dia para você. Tudo bem, Barão? Bom dia a você. Eu estou num lugar que você conhece bem, se chama São Paulo, Brasil, Opa. capital. Estou aqui na redação da Band Estúdio News J FM. da Band News FM, né? Estúdio J do Grupo Bandeirantes. Estúdio J do grupo. Estúdio R de Renan, da Band News FM. Você bem falou, né, Barão? Desde o início desse ano a gente tem falado bastante aqui, principalmente no Band News Station, sobre essa queda brusca com relação ao número de turistas internacionais dos Estados Unidos. Isso já está claro e comprovado que os Estados Unidos vão fechar 2025 com uma queda em relação a 2024 no turismo internacional, algo que vai acontecer pela primeira vez na história, tirando a pandemia. Os Estados Unidos sempre estiveram com o nariz do avião apontado para cima, sempre cresceram em relação ao ano anterior e pela primeira vez da história, repito, exceção a 2020 da pandemia, os Estados Unidos vão fechar com um déficit, com uma queda em relação ao ano anterior, em se tratando de turista internacional. E o Brasil era a exceção. Nos 9 primeiros meses do ano, os brasileiros estavam em crescimento em chegadas nos Estados Unidos. Mas acabam de ser divulgados os números de setembro e de outubro. E pela primeira vez, o Brasil cai em relação aos mesmos meses do ano passado. Isso acende um sinal vermelho, porque dos 10 mercados principais emissores para os Estados Unidos, o Brasil era o único que vinha num crescimento. Um crescimento tímido, mas era um crescimento. E agora o Brasil cai 2,3% em relação a setembro de 2024 e 2% em relação a outubro de 2024. A gente está falando em setembro de 135.600 brasileiros que estiveram nos Estados Unidos e em outubro 157.800 brasileiros que viajaram até os Estados Unidos. Então acende um sinal de alerta o Brasil numa queda de 2 meses consecutivos em relação aos mesmos meses do ano passado. Repito, dos 10 principais mercados, o Brasil era o único que vinha sustentando um aumento tímido, mas sustentando um aumento tímido. Em relação a turistas em geral, excetuando México e Canadá, daqui a pouco eu vou explicar por quê, uma queda de 9% em relação a setembro e outubro do ano passado. Então o Brasil, mesmo assim, uma queda percentualmente falando bem menor em relação a outros países, como o Reino Unido, que também é um excelente emissor de turistas para os Estados Unidos, Alemanha, França, mas são números preocupantes em relação ao turismo. E nos Estados Unidos, Barão, Renan, ouvinte da Band News FM, para algumas estatísticas, eles dividem México e Canadá, eles colocam como um turista doméstico, turista internacional doméstico, eles criam um termo interessante, porque é muito fácil você atravessar a fronteira e visitar os Estados Unidos, e o Brasil, o Reino Unido, a Alemanha, a Espanha, a França, como overseas, o turista além dos mares, digamos assim. Então, esses números, essa queda de 9% no geral, fala em relação a todos os turistas internacionais, excetuando México e Canadá. Na última estatística que a gente pegou, era algo ali de queda de 30% em relação a mexicanos e canadenses. É uma queda importante.